O ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluiu a Receita Federal e o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no inquérito das fake news. Vou chamar o nosso José Matheus Santos para explicar para a gente com mais detalhes. Oi, José Matheus, bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Radar News. Isso, Roberta. Esse foi o caminho encontrado pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar o suposto vazamento de informações fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e de parentes dos magistrados da Suprema Corte. Essa informação foi trazida pelo nosso analista de política, César Feitosa, no site do SBT News hoje. O precedente do ministro Alexandre de Moraes é a criação do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019, sob o pretexto de apurar ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal e ao próprio funcionamento da Corte. Então, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, dentro desse inquérito que já está aberto desde 2019, por determinação do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que designou Alexandre de Moraes como relator, agora Moraes optou por incluir a COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e também a Receita Federal dentro dessa investigação. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está atualmente como presidente interino do STF no recesso, acontece após a publicação de reportagens sobre o contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, o escritório dela, tinha. Opa, caiu o áudio aqui com o nosso repórter. Ele estava falando sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes e a defesa do Banco Master. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato com ele, mas a gente vai seguir falando sobre esse assunto depois do ministro ter aberto o inquérito para apurar vazamento de dados de ministros do STF, incluindo Receita e o COAF também neste inquérito. É mais uma ação do ministro que está gerando muita polêmica. Mais uma, né, Vitória Bel? Pois é, mais uma para o combo que deve ser utilizado aí mais uma vez também por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro nas justificativas que eles utilizam para pedir, por exemplo, o impeachment do do atual presidente do STF em exercício, ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Essa postura de Alexandre de Moraes, ela acaba levando a uma desconfiança do judiciário, claro, e a uma tentativa de proteção deles mesmos, né? E a gente viu também que isso acontece justamente depois que a jornalista Malu Gaspar trouxe a revelação de que a esposa de Alexandre de Moraes poderia ter ligações com o Banco Master, mas não só isso. Depois que também Receita e COAF trabalharam em conjunto com a Polícia Federal dentro do caso do Banco Master. Então, mais uma resposta, agora vinda do ministro Alexandre de Moraes, a investigações que estão tentando desvendar negócios e a tal rede de apoio de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Então, a gente já teve resistências do ministro Dias Toffoli, que tentou agora, por último, recentemente, deixar as provas lacradas no STF. Tivemos ataques do TCU ao Banco Central, como na tentativa ali de fazer inspeções no Banco Central sem que fizesse isso em acordo com o presidente Gabriel Galípolo. E agora a gente tem o ministro Alexandre de Moraes colocando Receita e COAF, dois órgãos de suma importância, não só para a apuração do caso do Banco Master, mas para a apuração de fraudes no sistema financeiro de uma maneira geral. Então, ele colocando isso no inquérito das fake news, também coloca em xeque as próprias instituições de investigação do país. Roberto. Gente falando em anomalia jurídica, fato é que acaba aumentando toda a desconfiança sobre o judiciário que a gente já vê em torno desse caso Banco Master, que vem, inclusive, gerando várias outras discussões, até sobre um código de conduta, né, Yander? Exatamente, Roberta. O papel do Supremo Tribunal Federal, o aumento do poder que a Corte
tem conquistado nos últimos anos tem sido colocado em xeque. A gente sabe que o STF teve um papel muito importante lá na pandemia, para aquelas regras de distanciamento, né, para todas as medidas para tentar evitar uma contaminação maior pela Covid-19. Também o Supremo agora exerceu um papel importante para desvendar a trama golpista de 2022, agora com a conclusão dos julgamentos e a prisão dos condenados, mas a Corte não passa ilesa de críticas nesse processo todo. E é importante a gente frisar que esse inquérito das fake news, que foi usado agora pelo ministro Alexandre de Moraes para incluir a Receita e o COAF, ele gerou polêmica desde o nascedouro, que foi lá em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e quem abriu esse inquérito foi o ministro Dias Toffoli, que à época era presidente do Supremo, e ele abriu de ofício esse inquérito, ou seja, sem nenhum pedido da Procuradoria-Geral da República, o que na época causou um grande alvoroço, porque não é comum o Supremo Tribunal Federal abrir inquéritos assim de ofício, e ainda mais quando tem relação com os próprios ministros. O inquérito das fake news, inicialmente ele foi aberto para apurar ataques aos ministros, à corte, e também por causa de uma reportagem da revista Cruzoé, que na época falava sobre o Dias Toffoli, levantava algumas acusações contra Dias Toffoli. A reportagem chegou a ser censurada por um tempo. Então, foi um inquérito aberto pela própria corte para investigar ataques ou o que eles viam como ataques à corte. É claro que depois esse inquérito das fake news ele foi transformado em uma forma de tentar investigar os atos antidemocráticos, mas ele nasceu primeiro dessas críticas, não necessariamente ameaças ao Supremo. E aí depois virou um guarda-chuva para abarcar tudo o que tivesse a ver com discurso de ódio, com fake news, com ataques às urnas eletrônicas e esse processo todo de tentativa de golpe que a gente acompanhou. Então, já foi uma anomalia jurídica desde o começo. E agora o ministro Alexandre de Moraes ele resgata essas críticas ao trazer o inquérito das fake news de novo para os holofotes com a inclusão da Receita e do COAF. E agora a gente está falando não de ataques aos ministros nas redes sociais ou um planejamento de ações antidemocráticas ou questionamento às eleições. A gente está vendo o ministro incluir nesse inquérito 2 órgãos que são órgãos de investigação, de controle do próprio Estado, que são a Receita Federal e o COAF, o que leva esse inquérito para um outro patamar. Está sendo visto por muita gente, Roberta, como uma intimidação à Receita e ao COAF. Vamos seguir acompanhando, gente, até porque a gente teve divulgação do contrato, né, da esposa de Alexandre de Moraes, que foi bastante explorado, inclusive pela imprensa, com o Banco Master. O valor, o contrato em si não tem dados sigilosos, mas aí vários outros detalhes do funcionamento financeiro do escritório. Aí sim, e é essa a dúvida de Alexandre de Moraes, é o questionamento se foram extraídos do COAF ou da Receita Federal, por exemplo.